Causa Operária. Bom dia para vocês aí que estão nesta manhã de terça-feira nos assistindo aqui. Vamos deixar aqueles recados iniciais, né, para os companheiros aí não deixar de compartilhar conosco o nosso compartilhar conosco no sentido assim, nos ajude a compartilhar o nosso link aqui do Rádio Peão com seus contatos aí no WhatsApp, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Twitter, né? Não esquece de curtir o vídeo, tudo isso contribui aí para o nosso aumento de visualizações no canal. Não deixe também de se inscrever no novo canal do Rádio Peão, o link está na descrição do vídeo, e eu vou deixar também aí no chat, fixado no chat, para você clicar no link, né, aproveitar, dar uma passadinha lá no Rádio Peão, no nosso canal, né, do Rádio Peão. Todos os programas estão lá também, e você aproveita, né, curte, clica no sininho, se inscreve, para poder justamente acompanhar os vídeos exclusivos que nós vamos, aos poucos, começar a subir lá no canal, né? Então, aproveita aí nesse comecinho de programa, clica aí no link que eu deixei no chat, ou aí na descrição do vídeo, clica, entra lá no Rádio Peão e se inscreve no nosso novo canal aí, sempre com notícias especiais aí de todas as manhãs, né? Bom, a gente está começando então o nosso programa aqui, começando mais esse Rádio Peão. Eu queria também dizer para você contribuir conosco, mandando super chat, super sticker, manda aí a sua contribuição para a gente. Cada contribuição é importantíssima dos companheiros que, né, defendem, que acreditam na importância de uma imprensa revolucionária, de uma imprensa independente. E também aproveito para dizer que se você não se tornou membro da Causa Operária TV, se torne membro da Causa Operária TV. A partir de R$ 7,99 você se torna membro, mas há outros níveis de membros, são 5 níveis diferentes, cada um com um valor que é mais adequado aí para o seu bolso, né? O último nível, R$ 200 por mês. Se você tiver condições, contribua com a gente. Você pode também migrar de um nível para o outro sem nenhum problema, né? Cada mês aí que você se sentir mais à vontade para contribuir com mais ou com menos, mas sempre contribua com a gente, se torne membro do canal, né? Se tornar membro da Causa Operária TV é contribuir com uma imprensa partidária, revolucionária, uma imprensa que atua diretamente na situação política, né? Esse é o diferencial da Causa Operária TV. Bom, a gente começa o nosso programa aqui falando um pouco mais sobre as mobilizações, né, do dia 19 e as mobilizações em geral. Eu queria aproveitar antes para levantar algumas notícias aqui rápidas, né? A primeira delas diz respeito ao Sindicato dos Metroviários, mais especificamente a sede do Sindicato dos Metroviários, né? Nós já demos a notícia aqui que o sindicato está correndo o risco de ser despejado pelo governo João Dória. Esse governo que é apresentado cinicamente pela burguesia e que, é bom dizer, alguns setores da esquerda pequeno burguesa acreditam nesse papo furado, que seria um governo científico, um governo civilizado, mas o governo civilizado quer despejar o Sindicato dos Metroviários da sede que eles ocupam já desde 1990. Né? Houve aí um protesto no dia 18 de junho, na sexta-feira, contra esse despejo, né? E a Companhia Metropolitana, o metrô de São Paulo, entregou um ultimato aí para o sindicato para que eles deixem a sede do sindicato. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: eu acho, né, aqui na minha posição de réis mortal, né, não sou grande iluminado sindicalista, né, também não sou da categoria dos metroviários, mas eu acho que os companheiros, né, do Sindicato dos Metroviários devem convocar aí imediatamente, né, todas as organizações de esquerda, as organizações populares, né,
formalmente também para fazer aí, né, à medida que esse despejo é cada vez mais iminente, de fazer uma ocupação na sede do sindicato, né, para dizer o seguinte para o governo Dória: nós não vamos sair nem a pau. Você entendeu? Esse é, assim, a principal coisa a ser feita nesse momento, né? O metrô está aí com imbuído a tirar o sindicato porque, né, eles precisam desse terreno, o governo do estado, o metrô precisa desse terreno? Não, é uma perseguição política, né? Os sindicatos metroviários todo mundo conhece. Está naquela sede, como eu falei, desde 1990, sede do sindicato, né? Se aquilo lá foi empréstimo, doação, comodato, pode colocar o nome que quiser, inventar o nome que for, né? A sede é do sindicato, não tem por onde, né? Não tem que tirar o sindicato de lá. Então, o que a gente tem que dizer é isso, né? O pessoal tem que resistir lá, não é resistir, tem que falar simplesmente o seguinte: a gente não vai sair e o pau vai quebrar se tentar tirar a gente daqui. Por isso até eu como militante do PCO, né, chamo aí os companheiros dos metroviários, dos sindicatos metroviários em particular, né, que é a organização da categoria, né, que independentemente de todas as divergências políticas que haja, que é normal entre a esquerda, né, é preciso chamar todos os partidos, todas as organizações e outros sindicatos a uma ação mais efetiva para impedir, né, esse absurdo, né? Preciso dizer isso daí. E é importante também esse tipo de coisa, porque nós devemos dizer também que se o metrô e o governo do estado forem aí felizes nessa tentativa de desalojar o sindicato, isso vai abrir caminho para repressão, né, para perseguição política do mesmo tipo em outros sindicatos, em outras organizações populares. Então, nós não devemos deixar isso daí acontecer. E da parte do PCO, nós estamos aí dispostos, né, de acordo com as nossas forças, a, né, nos juntar aí aos companheiros para impedir que isso daí aconteça. Isso é importante de dizer e vamos acompanhando aqui, vamos denunciar o que está acontecendo, vamos acompanhando mais essa tentativa aí do governo Dória, o civilizado Dória, né, científico Dória, de tirar os trabalhadores, né, da sua sede. Né, o mesmo Dória que não quis dar aumento salarial para os metroviários, né, porque ele é científico, vocês sabem, né, os trabalhadores metroviários estão aí ficando doentes no coronavírus, não pararam de trabalhar em nenhum momento durante a pandemia, enquanto o Dória fazia muita demagogia com fique em casa, né? Os trabalhadores metroviários, assim como os motoristas de ônibus e centenas de outras categorias, não necessariamente que dizem respeito diretamente ao governo, né? Categorias de empresas privadas, etc. Estão trabalhando aí normalmente, como a gente vem dizendo. E no caso do metrô, né, é pior ainda, porque o Dória faz a demagogia, mas os funcionários do Dória, digamos assim, né? Porque o Dória é patrão aí dos metroviários, ele não é o patrão direto dos motoristas de ônibus, mas não sabemos como funciona o problema das concessões aí dos ônibus. Ele manteve aí esses trabalhadores, né, trabalhando o tempo todo, né, sem nenhuma garantia, né, de que esses trabalhadores pudessem ser protegidos, né, da pandemia. Então fica aí essa notícia importante sobre a questão do sindicato dos metroviários de São Paulo. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Carlos Adustos, que apareceu aqui no nosso chat, e o Contrafilé também apareceu aqui
no chat do Rádio Peão, nesta terça-feira, dia 22 de junho. Por falar em Covid, né, o Sindicato dos Correios do Paraná está aí, o Sindicom, né, Paraná, está denunciando que os Correios estão escondendo um surto de Covid no Centro Internacional de Cargas, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Né? Se não me engano, né, o Centro Internacional de Cargas, lá em Pinhais, é o maior do país. Né? Houve uma realocação aí, antes havia um centro de cargas internacional aqui em São Paulo, deve haver ainda, né? Não acompanhei essa mudança de perto, mas deve haver ainda, mas a maior parte dessa carga foi transferida para São José dos Pinhais. E segundo o sindicato, os Correios estão escondendo e não estão monitorando os casos entre os funcionários aí da unidade. Seriam já no local, em maio, de acordo por conta desse surto de Covid, 77 casos, vejam só, 77 casos, né? Num setor dos Correios que normalmente a gente pode aí, eu vou chutar, mas o setor dos Correios, em geral, tem aí cerca de 200, 400 pessoas trabalhando nos turnos, né? Nos diversos turnos. Então, quer dizer, 77 pessoas é muita gente com o Covid em maio nesse setor, e segundo o Sindicom Paraná, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a empresa está escondendo esses casos. Né? Os Correios, logicamente, negam isso daí, falam que o sindicato está mentindo, mas eu aqui, né, me permita dizer que quem está mentindo é a empresa. Bom, aqui eu no caso aqui do Centro Internacional, né, são 660 funcionários, né, a maioria deles terceirizados, isso trabalhando aí nos diversos turnos, né. E eles dizem aqui que os trabalhadores estão indo trabalhar mesmo sabendo que estão contaminados pelo coronavírus. E eu digo mais, né? Isso daqui, além de todo o descaso da empresa, isso daqui é um resultado direto da terceirização no correio. Né? Os terceirizados, como a gente sabe bem, são aí um setor, né, que sofre com um sucateamento total aí das condições de trabalho, né? As condições de trabalho são bem precárias. Os sindicatos, por conta aí de forças jurídicas, né, não representam esses trabalhadores terceirizados, embora politicamente é o que deve ser feito, né? E esses trabalhadores acabam sendo obrigados a ir trabalhar mesmo infectados, porque eles têm simplesmente eles têm medo de ser demitidos. É assim que funciona na vida real, né? Assim que funciona na prática, né? No mundo da classe operária. Né? Com medo de não ser demitidos, os companheiros estão indo trabalhar infectados. Isso segundo a denúncia do Sindicato dos Correios do Paraná. Isso é uma situação totalmente absurda, uma situação que mostra bem a degradação, né, dos Correios e a degradação especificamente dos trabalhadores terceirizados. Né? E por que também os Correios estão terceirizando os trabalhadores, estão terceirizando os funcionários da empresa. Não há concurso público nos Correios desde 2010, 2011. Né, lá se vão 10 anos nessa brincadeira. E eles estão aí substituindo os funcionários por terceirizados porque eles querem privatizar a empresa. E como a gente está vendo aqui, os terceirizados eles têm muito menos, eles não têm direito nem de ficar doente. Essa é a grande verdade. Então, para o capitalista que vai pôr a mão aí nos Correios, eles querem justamente
eles querem justamente como é que se diz? Uma força de trabalho aí, cada vez mais barata, mais precária, que eles possam usar, né, como produto descartável mesmo. Né? O trabalhador é isso para os patrões, né? Então, essa questão da terceirização é importante, e o retrato aqui da questão da infecção e o pessoal indo trabalhar nessa situação mostra o porquê que eles querem transformar, né, transformar os Correios, né, os funcionários dos Correios em 100% terceirizado para poder aí privatizar, uma exigência dos capitalistas que querem comprar os Correios, né? E o governo Bolsonaro, o governo golpista, né? Os governos golpistas, é bom dizer, né? Essa questão é de antes já, querem cometer mais esse crime contra a população brasileira, entregando os Correios na mão desses capitalistas, como estão fazendo nesse momento com a própria Eletrobras. É por isso também que nós devemos dizer aqui que é preciso sair às ruas, né, nas mobilizações que estão acontecendo, né, e mobilizar os trabalhadores. É preciso mobilizar os trabalhadores dos Correios, os trabalhadores da Eletrobras, da Petrobras, dos bancos, né, os trabalhadores da indústria privada também, para lutar contra essas medidas, né, de destruição da economia nacional e de devastação dos direitos da população brasileira. Né? Os trabalhadores precisam sair às ruas, e a questão da privatização precisa estar aí em primeiro lugar, né? Entre as pautas mais importantes da mobilização que tomou conta do país. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu queria dar um bom dia também aqui para os companheiros que entraram. O Daniel Santana, dizendo para os companheiros se filiar ao PCO, isso aí. Cecília Maria, que está sempre aqui com a gente, bom dia. Vera Araújo, muito bom dia. Wellington Silva, bom dia. Ele pergunta se a plenária que teve no domingo na Água Funda foi só esporádica, né? Na verdade, não, ela foi esporádica no sentido de que não é uma plenária que ocorre toda semana, né? Mas nós pretendemos fazer várias, inclusive vamos marcar, tem uma marcada para o próximo fim de semana, vamos só confirmar aí direitinho os horários, etc., mas deve acontecer no próximo sábado já outra dessa plenária. Então o companheiro Wellington pode ficar de olho aí que haverá sim mais uma plenária dessa. Bom dia também para o Aurélio dos Santos, muito bom dia aí para os companheiros que estão no nosso Rádio Peão de hoje. Bom, estou falando das mobilizações e o companheiro falou da plenária. Né? Na plenária, o companheiro Rui destacou a importância da presença das categorias operárias e, portanto, né, da mobilização dos sindicatos, né, nessas manifestações. Né? A questão é a seguinte, nós precisamos dizer aqui muito claramente, os sindicatos precisam sair da paralisia, precisam reabrir as portas e começar a trabalhar. A gente falou aqui no ponto dos metroviários, nós falamos sobre o crime, né, que é os trabalhadores estarem indo trabalhar, né, que o governo fala do fica em casa, mas os trabalhadores estão indo trabalhar. Todas as categorias estão indo trabalhar. Né? Os Correios estão indo trabalhar. A gente acabou de ver aqui surto de Covid em um setor do Paraná, mas isso, né, é o comum. Portanto, né, os sindicalistas precisam abandonar o medo, abandonar aquela vontade de ser pequeno burguês, né, e efetivamente representar as categorias deles. Não dá para ficar em casa mais. Já passou 1 ano e meio da pandemia.
E os trabalhadores que eles dizem representar estão trabalhando, estão morrendo, e os sindicatos precisam atuar. E os sindicatos precisam atuar, nesse caso, não de maneira abstrata. Existe uma mobilização gigantesca nas ruas contra esse governo fascista e contra esses golpistas safados aí que ficam se passando por oposição ao Bolsonaro, mas na verdade são tão criminosos quanto o Bolsonaro. E precisa sair da paralisia, né? Precisamos marcar imediatamente o próximo ato, e os sindicatos precisam ir nas portas das fábricas, mobilizar os trabalhadores, garantir que os trabalhadores vão à manifestação, né, disponibilizando transporte para esses trabalhadores, ir nos bairros operários, mobilizar nos bairros operários. É isso que precisa ser feito. As categorias precisam estar organizadamente nos atos, né? Nós sabemos que os atos foram gigantescos, foram atos de massa e, portanto, né, tinham muitos trabalhadores no ato, logicamente. Mas está na hora das categorias de maneira organizada estarem no ato, né? Em particular, aí eu destaco a questão dos Correios, que foi o destaque que o companheiro Rui deu, inclusive, porque, né, nós tivemos aí alguns companheiros dos Correios, alguns sindicalistas dos Correios participaram dos atos, mas falta, né, para esses que participaram já é um início, né, mas falta a mobilização efetiva da categoria. Precisa movimentar a categoria, inclusive porque o Correio não é apenas um problema da Covid, do Bolsonaro, etc. e tal, mas também problema da privatização, né? Em São Paulo, nós tivemos aí a participação de alguns companheiros dos Correios, né? Nós estamos aí tá vendo a foto aí, não a privatização dos Correios, fora Bolsonaro. Vocês estão vendo aí o companheiro Edson Dorta, que é da oposição em Campinas, né? Ele é da base de Campinas, militante da corrente Excetistas em Luta, dirigente do PCO, e ali eu posso ver também o companheiro Biaia, que é presidente do sindicato, secretário-geral, presidente do sindicato dos trabalhadores dos Correios de Campinas, né? Que estiveram aqui no ato em São Paulo e no ato em Campinas também, que aconteceu, acho que um pouco antes, no mesmo dia, né, no sábado. É preciso fazer isso daqui, mas é preciso mais, é preciso, né, que os sindicalistas vão até os setores de trabalho, né, informem o trabalhador do que está acontecendo, chamem o trabalhador a se mobilizar, porque não dá mais para ficar aí nessa paralisia total. Os Correios, os trabalhadores estão sendo contaminados pelo vírus, né? No caso dos Correios, o Correio está sendo privatizado, e isso daí vai resultar numa derrota histórica para os trabalhadores, né? Vai resultar em demissões em massa na categoria e, né, vai resultar, obviamente, num problema aí que é a entrega de uma empresa que é uma das principais empresas nacionais nas mãos de uns capitalistas aí espertinhos, né, bons da boca, capitalistas internacionais de preferência, porque essa é a preferência dos golpistas, essa é a preferência do Bolsonaro, né, para usufruir desse patrimônio nacional que são os Correios. Então é preciso sair nas ruas, os sindicatos precisam abrir as portas, não só dos Correios, né, que eu estou falando de todos, precisa abrir as portas e mobilizar os trabalhadores, né? Esse inclusive é um salto importante na questão das mobilizações, né? A presença da classe operária organizada nessas mobilizações significa um salto de qualidade na mobilização. Então, a gente tem que fazer isso daí. Temos que ir para
para os bairros operários, para as fábricas, para os setores de trabalho, né? E não apenas falar para o trabalhador, venha na manifestação, precisa garantir que o trabalhador vá na manifestação, precisa mobilizar de verdade, garantir o transporte, convencer o trabalhador a participar da mobilização, levar as palavras de ordem que são sentidas aí das categorias, né? E porque essa mobilização é uma mobilização popular, uma mobilização da esquerda, inclusive a direita aí está procurando se beneficiar dessa manifestação, tentando infiltrar o verde e amarelo, tentando dizer que a mobilização não é só da esquerda, que isso, que aquilo, mas a presença das categorias organizadamente ajudaria, inclusive, nisso daí, para mostrar que é uma mobilização da esquerda, uma mobilização popular, uma mobilização dos trabalhadores, e, portanto, que essa mobilização, ela pede a derrubada do Bolsonaro, mas pede também a derrubada desse regime golpista, que é um regime de morte, de fome, inimigo dos trabalhadores, né, e que levanta as reivindicações que são as reivindicações do povo, né, que não tem nada a ver com a direita, porque a direita, essa que tenta se passar aí por civilizada, por científica, que procura fingir que é oposição ao Bolsonaro, mas que foram eles que colocaram o Bolsonaro lá, essa direita neoliberal, ela é a responsável pelos ataques contra o povo. É ela que quer privatizar os Correios, é ela que quer cortar salários, quer cortar direitos do trabalhador, como já vem acontecendo desde o golpe de Estado de 2016. Né? Então, essa direita não apenas não tem que participar da manifestação, como tem que ser escorraçada, né, com violência da manifestação se aparecer por lá. E a presença da classe operária organizada é importantíssima, né, nessa luta política que a gente está travando. Então, é preciso mobilizar o PCO, da parte nossa, nós faremos o que for possível para mobilizar a classe operária, para mobilizar os trabalhadores, né, e para as próximas manifestações que vão acontecer. Bom, companheiros, chegando aqui no final do nosso programa, né, eu queria agradecer aos companheiros que nos assistiram e queria dizer também o seguinte, que para vocês ficarem ligados aí na programação da Causa Operária TV, hoje, daqui a pouquinho vai começar a reunião de pauta, né, e também dizer que eu estarei de volta ainda hoje no Usuela, conversa sobre cultura, então você que gosta aí de uma discussão, de um debate, de uma polêmica cultural, às 19 horas estaremos lá. E é isso. Agradecer novamente todo mundo que nos assistiu. Amanhã a gente está de volta em mais um Rádio Peão. E fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Não deixe de contribuir com a gente, como eu falei no início do programa, de compartilhar o nosso link, o nosso vídeo, e de ficar ligados aí também na nossa programação. Bom dia para Silvia Mirro, que está aqui com a gente, e eu deixo vocês agora com o programa Reunião de Pauta, com as notícias dessa manhã de terça-feira. Muito bom dia para vocês, companheiros. A gente se vê amanhã em mais um Rádio Peão. Até mais.